Boa noite, queridos. Mais uma terça-feira, essa cara feia aqui, ó. Eu já tô aqui, né, zeraço, né? Enxergando mais ou menos da vista esquerda, mas eu tô conseguindo. Se você entrar aí, eu vou conseguir ver a tua foto aí, entendeu? Estamos com um grupo aqui, um grupo bom, com a família do Vinícius, mais a irmã Lena, né, a irmã Solange, e essa pessoa que vos fala aqui, que é o pastor Alexandre Luciano, que é pastor de famílias da Primeira Igreja Batista, no Encantado, que fica situada na rua José Egino, número 25, Encantado, né, o do qual o pastor presidente é o pastor Marcos Vinícius Azen. E nós glorificamos o nome de Deus, esse culto que estamos lhe prestando, porque é só por Ele e para Ele. Por isso estamos aqui, não há outro motivo por estar aqui, né? Desde já agradecendo ao casal Vinícius e Michele, pessoas que, sabe, maravilhosas, que abriram as suas portas para nos receber, né? Se cair, irmãos, não se preocupe, porque está dizendo que a conexão está fraca. Então não fique preocupado, porque pode ser que caia, né? Então nós vamos ficar aqui clamando ao Senhor para que não caia a transmissão. Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês, né? Que vocês tenham, assim, uma semana maravilhosa, passou essas festividades aí, né? E agora começa o ano, né? Apesar que esse mês de março nós já temos mais um final de semana de feriado, né? Que é a Semana Santa, né? Então, nós temos mais esse feriado, que é o mês de março. No final de março nós temos esse feriado. E logo depois, em abril, tem outro feriado. Esse país é cheio de feriado. Para quem trabalha, né, que pode ter esse privilégio de não trabalhar no feriado, né, fica bem, né? Então nós vamos orar, pedindo a direção de Deus para o culto que estamos lhe prestando. Aí agora eu vou convidar uma pessoa para orar, né, porque normalmente eu dou esse privilégio, principalmente ao dono da casa, né? O dono da casa vai nos elevar a Deus com uma oração, os donos da casa, né? Que a casa é tanto de um quanto de outro, eles são um só corpo, né? Então o Vinícius vai orar, vai clamar a Deus, pedir a Deus a direção de Deus para o culto dessa noite, e aqueles que vão estar conosco, né, na transmissão, aqueles que receberão o vídeo e aqueles que estão a caminho para cá, tá? Tá contigo, Vinícius, pode orar. Senhor, meu Pai, primeiramente eu quero agradecer por essa oportunidade, Senhor, deste culto aqui no barro, na Cristiano, na presença dos irmãos, na presença principalmente do Senhor. O Senhor habite, Senhor, que a sua casa, que nós somos o seu céu. Peço a Ti, Senhor, a gente agradecer, Senhor, a direção, use o pastor Luciano, meu Pai. Use ele, recusta ele também, Senhor. Pela saúde dele, pela saúde da nossa igreja. Esse casal que a gente ama, de coração deles. Seja com eles também, mas principalmente com os eles, para que a sua palavra seja glorificada, Senhor. Desde já, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pelo seu santo nome nesse momento. Teu nome santo que eu lhe agradeço. Amém. Então, queridos, vocês sabem que nós mudamos o formato do culto, né? Antes nós fazíamos as orações primeiro, né? E depois nós fazíamos a mensagem, né? Ô Miguel, boa noite, meu querido Miguel Cardoso, que Deus abençoe a tua vida, a vida da tua família, né? Então, como eu estava dizendo, então nós vamos trazer a mensagem agora e depois nós vamos vir com os pedidos de oração, né? Então, agora nós vamos trazer a mensagem dessa noite, né? Que tem como tema distinguir a verdade da mentira, né? É um tema que Deus me deu, assim, uma coisa assim que eu achei que é um momento da gente se alertar sobre isso, né? Refletir sobre isso, o que é verdade e o que é mentira, né? Então a gente precisa ter esse olhar profundo para poder distinguir essa situação que estamos vivendo,
Ô Miguel, abração, querido, um forte abraço para você. Ouvimos tanto sobre tantas formas de espiritualidade, que se não tivermos atentos, corremos o risco de cair em mentiras, mesmo se tivermos bem intencionados. Não é verdade? Se vocês pararem para pensar, por mais que a gente esteja bem intencionado, possamos estar atentos, se a gente não vigiar, a gente cai na mentira. A gente está falando de uma mentira muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Vocês vão entender que mentira está falando. Por isso, é tão importante estarmos sempre discernindo a verdade da mentira. O texto bíblico a seguir nos oferecerá a base para o desenvolvimento desse pensamento. Embora o foco dessa mensagem seja os 3 primeiros versículos. Então, se atente aos 3 primeiros, que é toda a base do que Deus me deu aqui, entregou para me entregar para vocês, né? E nós vamos ler em 1 João, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos, que vem e presentemente já está no mundo. Olha, isso dá assim uma interrogação enorme, eu não vou entrar nessa questão teológica, Ele diz que ele já está no mundo, Ele já está, Então nós aqui não vamos entrar nessa miúca porque não vale a pena. Filhinho, vós sois de Deus, tendes vencido falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo. E o mundo os ouve, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não tem parte com Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Senhor, muito obrigado pela tua leitura da tua palavra. Agora fale aos corações de cada uma das pessoas, como tu falastes ao meu. É em nome e por amor de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Jesus não é qualquer um, irmãos. Sabe, Joselito, Deus abençoe. Eledina, Deus abençoe. Querido Joselito, que amanhã estará com a live. Gilvani, você não está aqui, não vem com desculpa de chuva, porque, sabe, você não é de açúcar, Então, não vem com essa desculpa, não. Você era para estar aqui, tá? Mas tudo bem, eu vou relevar isso aí, Mas Jesus não é qualquer um, irmãos. Sabe, eu queria passar isso para vocês e vou repetir quantas vezes forem necessário. Jesus não é qualquer um. A início de conversa, nós já vamos pela reverência, pelo respeito. Sim. Ele não é qualquer um. Ele é Deus. E precisamos honrá-lo como Deus, respeitá-lo, obedecê-lo como Deus que ele é, todo-poderoso. Então, recapitulando os fundamentos da vida cristã, que o apóstolo João aprova a doutrinária, entendendo que Jesus Cristo ser Senhor Salvador. A prova moral, que é viver em obediência a Jesus. A prova social, que diz a respeito de amar as pessoas. Aqui eu queria dar uma paradinha. Vou orar, Joselito, pelas condições de pela manhã. Tá, tudo bem. Pelo culto de amanhã pela manhã. Tá, tudo bem. É isso que você está querendo dizer? Ore para que eu esteja em condições amanhã pela manhã. Você estará em nome de Jesus. Se você crer, você estará bem em nome de Jesus. Bom, eu queria aqui mostrar para vocês uma coisa. A prova moral. O que é moral dentro da palavra de Deus? Nós vamos... É o próprio Deus, é a sua palavra.
O que é viver em obediência? É uma questão moral, é uma questão de obedecer a Deus. Agora, quando a gente reverte para uma questão social, isso diz respeito entre o ser humano. Então nós temos que amar as pessoas, é o que está faltando. Queridos, isso, sabe, a questão moral, ela diz respeito a Deus, sabe, é viver em obediência a Jesus. Agora, a prova social, a relação social, ela diz respeito a amar as pessoas. E amar as pessoas é uma coisa que cada dia está mais difícil, né? Isso tudo deve fazer com que persuadamos e acreditar no Jesus verdadeiro, segundo o que a palavra revela que ele é, e não em qualquer um que nós apresentamos. Podemos afirmar que estamos sendo edificados pelas mensagens que nos atentam para que vivemos os fundamentos da vida cristã, onde precisamos discernir a verdade da mentira. Seremos criteriosos em obedecer o Senhor. Irmãos, é uma coisa muito importante a gente parar para pensar o que a gente está ouvindo. Porque se você não reflete no que você está ouvindo, a pessoa falou o nome de Jesus, mas ele não vive esse Jesus, ele não vive o Evangelho de Jesus, ou ele bota palavras que não tem no Evangelho de Jesus, você tem que refletir e questionar ele. Porque é aí que a gente vai discernir a verdade da mentira, para a gente não entrar no engodo da mentira, e ser levado pela mentira, e acreditar na mentira, e seguir a mentira. E quem é pai da mentira? Pai da mentira é o inimigo das nossas vidas, é o diabo, né? Então, a gente não pode acreditar em qualquer um. A gente tem que, primeiro, é aquela questão do critério moral, é obedecer, né? Quem está em Cristo obedece a Ele, né? E faz a sua vontade, né? Se atente e reconheça a verdade e a mentira. Diante da exposição bíblica, nos atentamos para um alerta geral. Não acredite em tudo que se diz sobre Jesus, mas seja criterioso. Coloque à prova o que é ensinado, o que é de Deus. Irmãos, tem que colocar à prova. Se você está, como está aqui na live, o pastor leu aqui 1 João 4, de 1 a 6, vá lá e leia o texto e veja se é isso que o pastor está pregando aqui, o pregador está falando, se faz sentido no que eu estou falando. É essa reflexão que você precisa fazer, para você não seguir mentirosos, pessoas que usam a palavra de Deus para fins próprios, e não para glorificar o nome de Deus. Ô Maria Aparecida, você não pulou o carnaval aí não, em São Lourenço não, né? Junto com os mineiros não, né, Maria Aparecida? Os danos de engano, que falta de critério e proporcionar, são consequências devastadoras. Também precisamos reconhecer a verdade, confessar que Jesus Cristo encarnou. E aqui vemos duas verdades. Jesus veio do Pai, veio em carne, né? Jesus é integralmente Deus, integralmente homem, e isso diz respeito que Jesus não veio apenas para morrer em nosso lugar, mas para instaurar o seu reino. Isso é muito importante, sabe, Almir e Rosângela? A gente entender que Jesus não veio só para morrer por nós, no nosso lugar, para dar a sua vida pela nossa, mas ele veio para instaurar o seu reino. O seu reino começou quando ele veio, quando ele começou a proclamar o seu evangelho. Ali começou o reino de Deus, e começa totalmente quando ele ressuscita ao terceiro dia, e os apóstolos começam ali a pregar o evangelho. Então o reino de Deus foi instaurado ali. Então não é só para a nossa salvação, ele veio para manter essa salvação. Ele
deu a vida dele pela nossa, mas ele quer que nós possamos nos manter nele, no seu reino, né? Então, por isso, Almir, você que gosta de meditar, eu estou pregando em 1 João 4, de 1 a 6. Por último, precisamos reconhecer a mentira. E isso nem sempre é tão fácil de reconhecer. Irmãos, não é fácil não. Porque nós somos muito emotivos, deixamos que a emoção tome conta do nosso coração. E a gente ouve a pessoa pregar, e a pessoa vem com aquele, sabe, aquele gestual, a pessoa tem uma eloquência muito boa, eu digo, tem uma dicção boa, tem um gestual bom que consegue prender você, né? E você se envolve naquilo, e você acaba acreditando na mentira. Ele não está pregando a verdade, ele está pregando a mentira. Olhe para a vida dele também, meu querido, porque a vida dele mostra realmente quem ele é. Não o que ele fala, mas olhe para a vida dele. Porque é isso que precisamos fazer hoje, para a gente não ser levado por essas mentiras. Isso é sempre cremos e seguimos ensinos enganosos. É o que as pessoas seguem a respeito da salvação, do culto da vida, de adoração, de oração ao ministério pessoal. Estamos negando que Jesus Cristo, por conseguinte, vivendo numa mentira. O que tem acontecido é que as pessoas estão acreditando na mentira. Oi, irmã Glória, boa noite, Jesus abençoe a sua vida. As pessoas estão acreditando numa mentira. E o apóstolo João vem nos dizendo que quem acredita na mentira não tem parte com Deus. Então a gente tem que saber discernir isso. O discernimento é importantíssimo na palavra de Deus. Então, queridos, em nome de Jesus, tenha atenção no que você está ouvindo. Não pegue qualquer coisa só porque está falando o nome de Jesus. É de Deus. Arrepio não é sinal da manifestação do Espírito Santo. Arrepio é uma questão fisiológica, é a sua fisiologia, é uma emoção que vem naquele momento e te arrepia. O Espírito Santo não vai te arrepiar, o Espírito Santo vai te dar paz. Toda vez que o Espírito Santo se manifestou, ele veio em paz. Ele não deu arrepio a ninguém, ele não deu medo a ninguém, ele veio em paz. Então, arrepio não é uma coisa que venha, é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Não é, meus irmãos. Porque a Bíblia nos mostra que não é assim. Entendeu? E a gente tem que ter esse discernimento para não acreditar em engodo. Outra coisa, a palavra que eu estou pregando aqui, ela não é minha, ela é de Deus. Essa palavra é de Deus, né? O pastor apenas é um instrumento, mais nada além disso. Instrumento de Deus para trazer a palavra, né? Lembre-se do que essa primeira parte da mensagem nos chama a atenção. Fique atento. É um momento que nós precisamos ficar atento. Nós saímos há pouco de uma festa chamada Carnaval, que, trazendo para o latim, quer dizer carnalidade, né? Então é a festa da carnalidade. Então vocês já entenderam a motivação da festa, né? Então, se a gente não ficar atento a esse alerta geral, aprenda a reconhecer tanto a verdade quanto a mentira. Isso as pessoas têm dificuldade. As pessoas até conseguem ver que, poxa, Jesus Cristo é a verdade, mas não conseguem ver o engodo, entendeu? Da mentira. A mentira, normalmente, ela está ali, engrupida, entendeu? Como fosse verdade. Mas ela não é verdade, irmãos. Sabe? Filosofia não é verdade. Psicologia não é verdade. Sociologia não é verdade. Verdade é a palavra de Deus.
O Evangelho de Jesus Cristo. A filosofia é muito importante? Sim! A filosofia a nível intelectual é importantíssimo. Você entender o comportamento humano, entender o pensamento, ser uma pessoa reflexiva. A psicologia é importante para que você entenda o outro, para que você entenda as atitudes do outro. É muito importante. Entendeu? Agora, isso é a verdade? Não. A verdade é Jesus. Essa é a verdade. Então, eu sei que nós precisamos do conhecimento intelectual. Ele é importantíssimo, mas ele não é essencial. Ele não é primordial. Primordial é a palavra de Deus. Não adianta ter conhecimento intelectual e negar Jesus. E não conhecer Jesus. Pô, ser doutor, hoje mesmo, a Mariam, boa, vamos agradecer a Deus, a noiva do Diego, que toca aqui com a gente, às vezes, hoje ele não pôde vir por isso, ela defendeu a tese dela na UFRJ, passou, hoje ela é doutora em educação, né? Então, a Mariam passou hoje, eu pude assistir lá a defesa da tese dela, com pessoas até do exterior, arguindo ela. Então, é importante, ela conseguiu o título de doutora, igual minha nora, agora em março também vai apresentar a tese dela. Então, nós vamos chegar a esse ponto de conhecimento intelectual muito importante. Mas o primordial é Jesus. A primícia é Jesus. Sem Jesus não adianta nada disso, irmãos. Você está perdendo o seu tempo, sabe? Está correndo atrás do vento, você vai se arrebentar todo. Entendeu? Então, foque em Jesus, irmãos. Foque em Jesus. Foque em obedecer, sabe? É difícil, às vezes, a gente largar determinadas coisas na nossa vida. Não é fácil, mas a gente precisa abrir mão dessas coisas para viver a verdade. Sabe? Vamos evitar a mentira. Não é só a mentira falada, mas porque às vezes a gente vê coisas que são mentiras e a gente traz elas como verdades absolutas. E não é verdade. Tome cuidado no que você está vendo nas emissoras de televisão. Não vou citar nenhuma delas, mas tome cuidado, porque não há verdade ali. Ali é um comércio, é para vender produto, é para vender audiência, entendeu? Então você tem que tomar cuidado e ver que aquilo dali não é a palavra de Deus. A palavra de Deus está... Almir, por favor, me empresta. Eu quero mostrar para eles aqui, porque eu estou no celular, né? Eu sou um pastor sem vergonha que não trouxe o livro dele, né? Mas aqui, ó, essa daqui é a palavra de Deus. Mas essa palavra aqui, o Almir anda com ela, é importantíssimo. Mas ela tem que estar na sua vida, você tem que viver ela, meu irmão. Não adianta botar isso aqui, o seu odor, debaixo do braço, né, nesse livro, à toa, se você não vive isso. Você precisa viver a palavra. O Almir é uma pessoa que testemunha, eu conheço ele, eu vejo os frutos dele. Ele vive a palavra. Agora, tem pessoas que não vivem a palavra. Não adianta andar com isso na mão, se você não vive. Viva a palavra. A palavra tem que estar em você, em cada atitude, nas suas palavras, sabe, nos seus pensamentos. A palavra tem que estar ali. Não é só ler, pegar aqui como eu li aqui, entendeu? O Almir está lendo ali para ver o contexto, né? Ver a exegese do texto, né? Comum, porque ele fez seminário, então ele sabe disso, e ele tem que fazer isso, todos vocês precisam fazer, para ver se eu estou dentro do texto ou estou usando o texto como pretexto, né? Isso nós precisamos fazer, irmãos, porque as pessoas têm usado o texto como pretexto, para mandar recado, para falar sobre política eleitoral. É isso que nós estamos vendo, irmãos. E isso é a mentira. É isso que o apóstolo João está dizendo. Quem é de Deus não faz isso. Quem é de Deus obedece a Deus. Então não seja enganado por essas pessoas. Não acredite nessa mentira.
A mensagem hoje não é falar do mentiroso, aquele que conta um monte de... Vou falar da minha época, de lorota, né? Eu sou antigo, né? Então, não é essa pessoa que eu estou falando. Eu estou falando daquele que é muito pior, porque ele usa a palavra de Deus para o seu benefício próprio. É desse que eu estou falando. E não são só líderes que fazem isso, são várias pessoas. Às vezes para extorquir os outros, às vezes para pedir dinheiro, para pedir alguma coisa, usa a palavra de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado em saber discernir a verdade, o que é verdade e o que é mentira. Não podemos cair nessa cilada. Essa cilada foi feita pelo inimigo. Ele é o pai da mentira. Então quem está na mentira está com ele. O apóstolo João diz claramente. Ele disse que o anticristo já está. Ele virá. Depois ele disse, não, ele já está no mundo. Veja aí, acho que é o versículo 6, que João fala isso. Aí, Almir, toma sua Bíblia aí para você. Eu vi. Então, eu não lembro se é o versículo 5 ou 6, ele diz que ele já está, né? Porque a gente às vezes lê o versículo rápido e não presta atenção. João é um apóstolo muito duro. As palavras, ele é carinhoso, ele é amoroso, mas ele é muito duro com a igreja. As cartas dele são muito duras. Ele chama a atenção de uma forma que chega a envergonhar a gente. Entendeu? Então nós precisamos ter esse discernimento. Meus amados, meus queridos irmãos, amigos, por favor, abra os olhos enquanto há tempo. Abra seus olhos. Abra seu coração. Tenha uma atitude de arrependimento. Nós temos vários erros na vida. Se arrependa dos seus erros. Sabe? Leve uma vida digna diante de Deus. Uma vida de obediência. Porque você pertence a Deus. Eu comecei aqui falando, orando, e falando que o Espírito, essa casa já foi consagrada, porque o Espírito Santo habita no Vinícius. Então, no momento que ele entrou aqui, essa casa foi consagrada a Deus, porque o Espírito Santo está nele. Nós estamos aqui orando, consagramos, mas ela já foi consagrada, porque o Vinícius tem o Espírito Santo de Deus, juntamente com a Michele. É uma só carne. Quando eu falo Vinícius, eu estou falando numa só carne. Os dois são uma só carne. A gente pisa na bola? Meus irmãos, todos nós pisamos na bola. Agora precisamos voltar e viver somente a verdade. Errou? Se arrepende, meus irmãos. Aí obedeça e viva a verdade. Porque errar, a gente vai errar. Mas a gente precisa se arrepender. Arrependimento chama-se obediência. Então, irmãos, o sinônimo para você alcançar o reino dos céus chama-se obediência. Não adianta você falar lindo de Jesus, recitar vários versículos da Bíblia, se você não obedece. Porque o diabo, ele é exatamente assim, ele treme, estremece, mas ele não obedece, ele usa a palavra para os seus fins próprios, como ele fez com Jesus ali no pináculo, né? Jesus estava ali no seu jejum, os 40 dias, ele foi lá para tentar Jesus. E ele usou a própria palavra, deturpando a palavra, porque isso é característica do diabo, que está repreendido em nome de Jesus. Então toda pessoa que assim o faz, é uma pessoa que está sendo tomada por ele, está sendo usada por ele. Sabe, irmãos, infelizmente eu tenho que falar a verdade. O que Deus coloca no meu coração, eu falo mesmo. Não tenho medo de falar a verdade. Porque essa é a verdade que o apóstolo João fala em sua primeira carta, capítulo 4, versículo de 1 a 6. É exatamente isso que ele está falando.
Ele está sendo muito mais duro do que eu. Se você leu o texto, você vai ver, eu li até o 6, mas se você ler o capítulo todo, você vai ver que ele está sendo muito mais duro do que eu. Leia o livro de João todo, para você, de 1 João, a carta de João, que você vai ver que ele está sendo muito mais duro do que eu aqui. Eu apenas estou trazendo a vocês uma reflexão, para vocês pensarem sobre isso. A gente precisa pensar, porque eu pensei muito para trazer essa mensagem. Eu venho, o Vinícius, a primeira vez que ele abre as portas da casa dele, eu estou aqui com a Vera, vou mostrar para vocês aqui um bocado, é uma gata, né? A mãe dele é uma gata, né? A Vera está aqui conosco, né? A Vera já doou o seu serviço, uma ação de saúde que a gente fez na igreja. A Vera é enfermeira e doou, ela já está aposentada, mas ela foi lá e se doou para o reino de Deus, né? Então, meus amados, viva somente a verdade, que é Jesus Cristo. Viva somente a verdade, que é a verdade de Jesus Cristo. Ele é a única verdade e a vida. Ninguém vai a Deus sem Ele. Então viva a verdade. Se você conhecer a verdade, verdadeiramente você será livre, você será liberto. Mas você tem que conhecer a verdade. Não é dizer, porque falar é muito fácil. Você tem que conhecer. E conhecer exige que você produza frutos. Então você precisa produzir frutos. Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, né? Vou pedir ao Almir qualquer um, não precisa ter linkagem, o Espírito Santo vai dar a linkagem certa aí, eu sei que ele dará, né? Em relação à mensagem. Emily, minha querida, meu doce, estou com saudade de te dar um cheiro, de te abraçar, minha querida, que saudade, né? Estou com saudade de você, Emily. Dá um beijão no teu papai, na tua mamãe, que Deus abençoe a tua família, tá? Muito feliz de te ver. Ela deu uma repaginada, botou umas luzes no cabelo, né? Graças a Deus ela está bem, né? Eu fico feliz quando eu vejo as pessoas bem, isso dá alegria no meu coração. Ver você bem, Emily, é me deixar bem. Eu estou aqui falando, eu estou fazendo toda essa citação, né? Não chega a ser um elogio, né? Estou apenas falando a verdade, mas até para poder o Almir ali se achar o hino. Então já, eu vou aqui fazendo para poder dar tempo. Então vamos lá, vamos então entoar qual o hino, Almir? Só por Jesus. Só por Jesus. 192, 192. Só por Jesus. Por exemplo, só por Jesus é que nós somos salvos. Amém. Glória a Deus. É só por Ele. Por Ele. Então nós vamos cantar a primeira, a segunda e o coro.